Olha, agora é papo reto, eu quero falar com você de um assunto muito sério, muito sério. Às vezes esse assunto a gente leva, às vezes, na brincadeira, mas não é. É um assunto do momento, é o nosso papo reto de hoje. Dá uma olhada nesse VT, veja como isso é perigoso e a gente vai conversar daqui a pouco. Apesar de parecer recente, o termo fake news ou notícia falsa em português é mais antigo do que aparenta. O termo se tornou popular em todo o mundo para denominar informações falsas que são publicadas principalmente em redes sociais. As fake news têm um grande poder viral, isto é, espalham-se rapidamente em torno de 70% a mais do que as verdadeiras, que atingem, em média, 1.000 pessoas por postagem, enquanto as falsas chegam a atingir até 100.000 pessoas. O poder de persuasão das fake news é maior em populações com menor escolaridade e que dependem das redes sociais para obter informações. A saúde é um dos principais temas abordados pela fake news. A população deve tomar muito cuidado com as informações que recebe e compartilha no celular e nas redes sociais, principalmente aquelas que garantem uma solução milagrosa sem evidência científica. Saiba mais sobre esse assunto agora. O Papo Reto está começando. Olha, gente, eu disse que é muito sério porque a fake news, as notícias falsas, elas não são só uma brincadeira que se faz na internet, não é só uma brincadeira. Você pode destruir reputações, você pode destruir famílias, você pode destruir vidas, Isso é muito, 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 muito sério mesmo. E, na verdade, hoje nós vamos conversar e vamos trazer aqui uma pessoa que realmente entende, realmente vai nos ajudar a compreender e até mais do que compreender, evitar e ajudar as pessoas a evitarem esse tipo de propagação indevida, imoral, né, das fake news. Eu vou conversar com Marco Faustino, ele é jornalista, redator e pesquisador de comunicação social. Marco Faustino, jornalista, pesquisador de comunicação social, com foco no combate à disseminação de notícias falsas. O Marco Faustino, além disso, ele é colaborador do site de verificação de fatos E-Farsas. Aliás, eu sempre consulto o E-Farsas. O E-Farsas é um site muito bom de ser consultado para a gente ver realmente, antes de falar alguma coisa, de propagar alguma notícia, né? Ele, desde 2019, ele ajuda e colabora com o E-Farsas, né? O E-Farsas, por sua vez, luta há 18 anos contra a propagação de boatos na internet. O tema de hoje, então, é fake news e a gente vai conversar. Tá, já conseguiu falar? Já conversou? Já, tá aqui o Marco. Marco, boa tarde. Muito obrigado por você estar conosco aqui na Rede Vida e agradeço imensamente. E o mais importante para a gente conversar essa tarde é com um especialista como você, que é estudioso, que é cientista nessa coisa tão horrível que é a fake news ou a mentira, Eu queria que você começasse falando para a gente o que a gente pode considerar mesmo como fake news. Boa tarde, Padre Juarez, boa tarde a todos os espectadores da Rede Vida. É um prazer estar aqui falando com vocês, um assunto tão complicado, um assunto que está na moda, são as fake news. E vamos tentar trazer um pouco de lucidez nessa história. Fake news, como o próprio VT disse, são notícias falsas, mas hoje em dia ela abrange muito mais do que isso. Geralmente a gente está acostumado a falar que fake news para o povo, né, em si, é tudo aquilo que ele não concorda, sabe? O povo tem essa percepção de fake news, aquilo que eu não concordo é automaticamente falso, e não é bem isso. Fake news envolve muita coisa, às vezes não é só uma informação falsa, pode ser um boato, pode ser uma sátira que não é só sátira, ela está transvestida de uma informação falsa por trás daquele humor. Pode ser um título enganoso, pode ter uma teoria da conspiração. Tem várias formas de você maquiar uma informação e vender ela como se fosse verdadeira. E tentar distinguir o que é verdadeiro ou falso é difícil até para um checador de fatos que já está acostumado a fazer isso há muito tempo. Eu faço isso mais ou menos até janeiro de 2019, mas o EFAS está há 18 anos nessa luta, e se você me perguntar
Marco, qual é a solução para isso? Eu vou falar para você, eu não sei. A única forma que eu posso dar para as pessoas é educação. É ensinar as pessoas a detectarem, ensinar as pessoas a se comportarem diante de uma notícia falsa. Eu achei muito interessante a palavra que você usou, que é lucidez. O fato de ter tanta fake news espalhada mostra mesmo a falta de lucidez das pessoas que recebem e propagam um conteúdo desse. Mas eu queria te perguntar uma coisa. É o seguinte, a fofoca, a mentirinha, embora ela seja nociva e sempre foi nociva, ela sempre existiu. A figura da fofoqueira, a figura daquela cidade onde tinha aquela pessoa que sabia da vida de todo mundo. Mas quando a gente fala de fake news, a gente está falando de uma coisa muito mais perigosa do que uma pequena mentirinha contada ou do que uma pequena fofoca espalhada ali por aquela candinha ali do bairro. É muito mais do que isso, né? Sim, com certeza. Antigamente, né, você pega 10 anos atrás, a gente desmentia boatos e correntes. Era, repassa uma informação por e-mail, se você não repassar, você vai ser afetado por isso, por aquilo, vai aparecer alguém no seu armário, embaixo da cama, coisas inocentes. A fake news do antigamente era baseado basicamente em evidências anedóticas. O que são evidências anedóticas? São chamados relatos. Eu ouvi falar sobre aquilo, minha tia, amiga da minha tia ouviu falar sobre isso, ela acha que é aquilo, alguém viu aquilo. Então era muito mais simples, era muito mais inocente, porque não se disseminava muito. Acabava ali aquela história dentro da casa, ou daquele bairro, ou daquela rua. Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas pegam o celular e postam o que elas acham que elas viram, o que elas acham que elas ouviram, o que elas acreditam ser uma ameaça na rua delas, e colocam isso no seu perfil. E as pessoas compartilham, obviamente por uma sensação de urgência. Eu tenho que fazer algo sobre aquilo, eu tenho que alertar outras pessoas. As pessoas se acham que têm um poder de polícia, quando elas não têm. Elas acham que ela tem um dever cabal de fazer alguma coisa sobre aquela informação, quando na verdade ela pode estar dando engajamento por algo que não tem nenhum perigo, e isso acaba afetando pessoas inocentes. Uma pessoa que estava passando na rua pode ser confundida por aquela pessoa que está sendo colocada, exposta na rede social, e uma pessoa por impulso acaba agindo com suas próprias mãos, fazendo justiça pelas próprias mãos e acabando às vezes com uma vida de um inocente. Ô Marco, mas me explica, eu não sei se dá pra gente entender, por que existe essa tendência das pessoas a acreditarem mais na mentira do que na verdade? Por exemplo, uma fonte de notícias que vem com toda a bibliografia, falando sobre pesquisas, dizendo que os cientistas disseram isso, de que os cientistas garantem isso, de que a ciência declarou isso não gera uma comoção nas pessoas, mas uma mentira, uma fake news, ela gera um rastilho de pólvora. Ou seja, por que essa tendência em acreditar no absurdo, né, e não acreditar em algo empírico, testado da ciência? Por que existe essa coisa nessa propagação da fake news? Aqui nós temos fenômenos diferentes acontecendo ao mesmo tempo e convergindo para o mal, entre aspas, vamos colocar assim. Pode ser uma coisa que a gente chama de apelo de autoridade, ou seja, as pessoas tendem a acreditar quando alguém coloca um jaleco, um estetoscópio e começa a falar que é professor daquilo, ou um médico que trabalha em tal hospital e começa a falar que ele tem uma cura milagrosa para alguma coisa, as pessoas tendem a acreditar, vendo que tem uma autoridade médica ali na frente delas, e elas não questionam de onde esse médico, qual é esse médico, qual é a formação dele. E às vezes é uma pessoa comum que colocou uma roupa, se fantasiou e está propagando um vídeo de cunho científico, quando não é. Muitas vezes também é viés de confirmação. Por exemplo, eu acredito tanto em alguma coisa, eu acredito, por exemplo, que suco de melancia que eu tomo todo dia melhora a minha dor no joelho. Quando eu vejo alguma coisa falando sobre suco de melancia na internet, que estudiosos da universidade tal falaram que suco de melancia é bom para gripe, eu vou automaticamente, por acreditar que suco de melancia me faz bem todo dia, vou jogar isso nas redes sociais sem pensar duas vezes. Eu não vou questionar o estudo, eu não vou procurar mais informações, eu não vou fazer nada. Olha, na verdade, eu fico sempre me perguntando,
por que não acreditar no site oficial, num site como o E-Farsas, num site como uma agência de notícias e confiar na família, no grupo da família? Eu não entendo. Eu confio no grupo da família, mas eu digo, gente, mas você viu isso na agência de notícia? Não, mas eu confio no grupo da família. É uma coisa meio maluca. Existe algum problema que está acontecendo justamente na percepção e talvez seja... Eu não entendo como que pode acontecer, ô Marco. Na verdade, se você pegar o fenômeno das fake news, lá em 2016, o Donald Trump, ele transformou isso numa tupa. Ele como se fosse um mal a ser combatido, como se a imprensa propagasse notícias falsas. E aí é necessário uma autocrítica aqui por parte da imprensa, por parte do jornalismo, que sim, algumas notícias são tendenciosas, você tem sensacionalismo na imprensa, o que vende não o conteúdo, títulos às vezes que não atendem ao que está sendo colocado no texto principal, e toda essa maquiagem que foi feita ao longo do tempo, o Trump pegou isso e transformou, olha, a imprensa mente, a verdade é essa, e nós temos que combater a imprensa. Inverteu. E aí, quando o jogo virou, quando o combate ficou contra a imprensa, as pessoas, não vou confiar na imprensa porque a imprensa mente. Sei. E você faz um somatório de autoridades governamentais que são pouco transparentes. Não dizem quanto gasta, ou quanto diz, tem um superfaturamento, o plano de saúde não atende como deveria, falta remédio, falta teste, falta exame. Então as pessoas começam a ter um descrédito, não só na informação oficial, como na ciência. Porque ela olha para que ela tenta buscar soluções simples e milagrosas para problemas tanto pequenos quanto no meio de uma pandemia. Sim. E isso é grave. É verdade. Gente, eu estou conversando com Marco Faustino. Marco Faustino é jornalista, redator e pesquisador de comunicação social. Um grande comunicador, aliás, um grande pesquisador também, com foco no combate à disseminação de notícias falsas. É colaborador no site de verificação de fatos E-Farsas, né, desde janeiro de 2019. Eu vou só conversar ali com o Paulinho, volto aqui, porque eu vou perguntar para o Marco como é que esse processo de desmistificação de uma fake news, como que para ele nos ajudar, justamente ajudar todas as pessoas a saber o que é mentira, o que é verdade, como ele vai... Gente, olha que a gente está conversando com Marco Faustino, é jornalista, redator, pesquisador de comunicação social, com foco no combate à disseminação de notícias falsas. Notícia falsa mata, notícia falsa pode destruir pessoas, famílias, reputações. Não é uma brincadeira que você coloca na internet. Marco, mais uma vez eu quero agradecer muito, você está nos ajudando. Eu queria perguntar para você, como que é esse processo da gente desmitificar uma coisa, da gente entender e perceber? Eles me falaram aqui sobre essa coisa falaram até de um sapo gigante também aí, que tem uma mentira que surgiu, essa coisa aí. Mas você trabalha muito... A do sapo gigante é bem interessante. Mas eu queria que você nos ajudasse a justamente perceber como é que uma coisa é falsa, como uma notícia é falsa. Deve ter. Você é um especialista, você convive com isso, mas algumas dicas para a gente seria interessante. Bem, a notícia falsa ela tem algumas características. Muito até simples de se identificar assim, superficialmente. Você vê que você vê uma postagem às vezes no Facebook com caixa alta, que é a letra maiúscula, que ela tenta trazer atenção, um senso de urgência, um alarmismo. Você precisa fazer alguma coisa sobre aquilo. Ou então a postagem diz, olha, estão querendo me silenciar. Compartilha isso o máximo de pessoas que vocês puderem, porque não querem que a verdade apareça. Sabe? Ou ela tem fontes imprecisas, a pessoa diz o que ela quer, mas ela não diz de onde ela tirou essa informação. Sei. Ou então, quando ela diz, é um site que você nunca viu na vida, não é um site de uma emissora conhecida, não é de uma agência de notícias,
é um site, você não sei, qualquermentira.com. Você não sabe de quem são as pessoas que estão por trás daquele site. E algumas vezes até esses sites botam um título bem chamativo, copiam algumas partes de alguns sites de notícias e coloca lá no final, fonte, emissora tal, mas não coloca o link. Ah, sei. Então, se a pessoa não coloca o link da fonte, já começa a desconfiar. Qual é o link? Não basta só ter um nome da fonte. Da onde você tirou isso? Aí fala, especialistas dizem alguma coisa. Quem são esses especialistas? Procure em outro site. Vai, por exemplo, acessa o Google ou um mecanismo de busca e faz outras buscas sobre aquele tema. Vê o que os outros sites de notícias também estão dizendo sobre isso. Faz uma pesquisa cruzada. Divulgar uma imagem sobre alguma coisa dizendo que aquilo aconteceu no Rio de Janeiro, lá na praia, foi hoje. Copia o link daquela imagem, coloca lá no mecanismo de busca. O mecanismo de busca vai procurar por aquela imagem e vai te dar referências de onde aquela imagem foi extraída e quando aconteceu. Muitas vezes as pessoas compartilham uma imagem, mas de um evento que aconteceu anos atrás. E não tem nenhuma relação com o que está acontecendo agora e provavelmente nem só é sobre a alegação que estão fazendo. Quer dizer, quando uma história é tirada do contexto original dela. Isso acontece muito. Olha, Marco, eu queria agradecer muito a você. Você nos ajudou muito, muito mesmo. Eu posso dar os contatos? Posso dar os contatos aqui, né? Marfabilis, é assim que é o seu e-mail, né? É isso, exatamente. De Marco Faustino, marfabilis@gmail.com. Se a gente quiser entrar em contato com você, pode. Muita gente vai entrar, não tem problema não? Pode entrar em contato, não tem problema? Não tem problema. Esse é o meu e-mail mesmo e tem o WhatsApp também do EFAP que eu passei para a produção. E esse aqui, ó. Esse WhatsApp que é 0 operadora 11 96075 5663. É esse, né? 960. Esse pode entrar em contato à vontade. E pode mandar fake news. Se a pessoa tiver alguma denúncia, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Pode mandar fake news para vocês nos ajudar a acabar com isso. Pode, né? Marco, muito... Uma última palavra, Padre Juarez. Sim. Na dúvida, não compartilhe. Isso. Tá com dúvida? Não compartilha. Não dê engajamento para atitudes criminosas. Denuncie a plataforma onde você está. Tem um botão para denunciar, toda a plataforma tem. O Twitter ainda não tem. Mas você pode reportar quando você encontrar alguma coisa falsa. Não compartilhe, denuncie as autoridades policiais da sua cidade, mas não evite dar palco para atitudes criminosas, porque isso além de pode propagar uma eventual notícia falsa, você pode estar expondo ainda mais a vítima. Muito obrigado. Isso é uma ajuda sensacional para nós. Muito obrigado mesmo, Marco. Viu? Gente, eu que agradeço, Padre. E eu queria falar uma coisa para você. Quando você compartilha uma notícia falsa, você está compartilhando uma mentira. Mentira é pecado. E eu vou falar a partir do sentimento cristão. E é o seguinte, se você mente compartilhando uma notícia, você está em pecado. Em pecado. E pecado que precisa ser confessado. Pecado que você precisa se ajoelhar e dizer, Padre, eu pequei mentindo. Qual a sua mentira? Eu espalhei uma notícia falsa. Então, não é uma brincadeira. Você riu daquela notícia e você acha que ela é verdadeira e passa aquela notícia. Não. Você passa a ser criminoso, cúmplice e mentiroso. E mais, você incorreu no crime de pecado. Pecado. Você precisa se confessar. Por isso, quando chegar notícia falsa para você, faça como o Marco ensinou. Vai atrás, analisa, vê se é verdade, cheque nesses canais de checagem profissional e aí você espalhe, aí você pode dizer, mas nunca espalhando sem entender, sem compreender e jamais notícia falsa. Sabe por quê? Porque você pode matar uma pessoa, porque você pode matar uma reputação, porque você pode ser cúmplice de algo muito horrível, feio demais, tá bom?